Olá, esta é uma videoaula de Resistência dos Materiais 1, do curso Engenharia Civil, na modalidade de ensino remoto emergencial, sobre tração e compressão. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. De acordo com o que estudamos na aula passada, uma força normal, ou seja, perpendicular à seção transversal de uma barra, por exemplo, pode provocar tanto a tração quanto a compressão. E esta força irá provocar uma compressão quando provocar uma aproximação das seções transversais, por exemplo, dessas faces externas. Por outro lado, irá provocar a tração quando essas faces externas tenderem a se distanciarem. Ou seja, na tração, essa peça irá se alongar e na compressão irá ocorrer um encurtamento da seção transversal. Porém, nessas peças comprimidas, se a sua seção for esbelta, isso quer dizer que será uma seção muito fina, ou seja, com pouca espessura em relação ao seu comprimento, pode ocorrer um outro fenômeno que chamamos de flambagem, que é esse deslocamento lateral no meio do vão. E essa forma poderá se romper de forma abrupta. Nesta aula de hoje, vamos estudar as barras tracionadas e as comprimidas sem a flambagem, enquanto que na próxima aula iremos estudar os casos em que ocorre flambagem em um elemento estrutural quando este está comprimido. Reforçando, em um elemento estrutural qualquer, irá ocorrer a tração quando houver duas forças de mesma direção, porém de sentidos contrários e com a mesma intensidade. Vimos na aula passada que a tensão axial nesta barra e a deformação específica são dadas por essas formulações. Então, a tensão axial é igual à força aplicada na seção da barra sobre a área dessa seção, e a deformação específica é igual ao alongamento, esse delta aqui, sobre o comprimento total da barra inicial, que é antes de deformar. Juntando essas duas equações na lei de Hooke, lembrando que a lei de Hooke é a tensão igual ao módulo de elasticidade vezes essa deformação específica, então substituindo temos essa igualdade, onde podemos isolar o alongamento, que vai ser a força aplicada vezes o comprimento inicial L sobre o módulo de elasticidade vezes a área da seção. Esta equação do alongamento ela é válida somente para a fase elástica do gráfico tensão-deformação, que é esse trecho onde a curva é linear. E ela nos permite determinar o alongamento de uma barra submetida à tração, que é diretamente proporcional ao comprimento da barra, o L, e inversamente proporcional à área e ao módulo de elasticidade.
O produto do denominador, que é dado pelo módulo de elasticidade vezes a área, é conhecido como rigidez axial da barra. Podemos definir ainda, para uma carga unitária, ou seja, F igual a 1, a flexibilidade da barra, que é a deformação dada pelo comprimento sobre o EA. Por outro lado, caso a gente tenha uma deformação unitária, vamos ter o que chamamos de rigidez da barra, que é essa força igual a EA sobre L. Também já apresentei para vocês, na aula passada, que quando uma barra é tracionada ou comprimida, a variação do seu comprimento axial é acompanhada de uma contração lateral, isto é, a largura da barra tornará menor à medida que o comprimento irá crescer. E essa relação entre as deformações transversal e longitudinal é constante e dentro da região elástica, e é conhecida como coeficiente de Poisson, dado pela letra grega μ. Lembrando que a equação deverá ter o sinal negativo, já que essas deformações são em sentidos contrários. E para os metais, o valor do coeficiente de Poisson estará entre 0,25 e 0,35. Para fixar, vamos ver este exemplo. Vamos determinar o alongamento e a contração lateral desta barra de seção circular, que possui um diâmetro de 12,5 milímetros e um comprimento inicial L de 3 metros, submetida a uma tração, força P, igual a 100 kN. Sabendo que a barra é constituída de aço, ou seja, com módulo de elasticidade igual a 205 GPa e o coeficiente de Poisson de 0,3. Então temos os dados que eu acabei de dizer, sabendo que para o diâmetro de 12,5 milímetros temos uma área de π vezes o diâmetro, vezes o raio, ao quadrado. E o raio é a metade do diâmetro. Então, encontramos este valor para a área. Daí, para descobrirmos o alongamento, basta utilizar aquela fórmula que eu apresentei há pouco para vocês. Substituindo os valores, encontramos 12 milímetros. Lembrando que todas as substituições têm que estar em uma mesma unidade de medida. Com este alongamento encontrado, delta, encontramos a deformação axial, que é dado pela letra grega εA, ou seja, no sentido, na direção do eixo. Então, substituindo os valores, encontramos essa deformação de 0,004. A partir daí, sabemos que a deformação lateral, ou seja, transversalmente ao eixo da barra, podemos encontrar através da fórmula do coeficiente de Poisson, onde sabemos que ele é dado por essa fórmula igual a menos a deformação lateral, que é o εt, sobre a deformação axial que encontramos aqui. Então, isolando a deformação lateral, sabendo que o coeficiente de Poisson é 0,3, que foi dado, encontramos essa deformação lateral de menos 0,0012. Observem, como ela é negativa, ocorrerá a contração
na seção. Daí, essa contração, que chamamos de delta linha, essa pequena contração aqui, encontraremos a partir desta fórmula, sabendo que essa deformação lateral é essa contração lateral, delta linha, sobre o diâmetro da barra. Então, isolando essa contração lateral, encontramos ela igual a menos 0,015 milímetros. Observe, então, que ela contraiu essa quantidade. Supondo agora que esta barra esteja submetida a uma compressão axial de 5 MN. Vamos, então, determinar o seu encurtamento com essa compressão e o diâmetro, sabendo que ela tem um comprimento inicial L de 1 metro e a seção circular de raio 5 centímetros. E também ela é constituída de aço, portanto, modularidade igual a 205 gigapascal e coeficiente de Poisson de 0,3. Então, temos esses dados que eu acabei de dizer, sabendo que com raio de 0,05 metros, encontramos a área de 0,0078 metros quadrados. Daí, então, encontramos a contração ou encurtamento delta aqui igual a menos 3 milímetros. Observe que o sinal indica esse encurtamento no sentido da aplicação da carga. A deformação específica, então, é igual ao encurtamento axial, que encontramos de menos 0,03 sobre o seu comprimento inicial, o L de 1 metro. Então, encontramos essa deformação inicial de menos 0,003. A deformação lateral, utilizando o coeficiente de Poisson, a equação, isolando essa deformação lateral, o εt, encontramos ele de 0,009. Observem aqui que ele foi positivo, indicando esse alongamento na seção transversal, ou essa expansão, que pode ser obtida, chamando ela de delta linha, novamente, a partir desta fórmula, onde o delta linha vai ser a deformação lateral, que encontramos aqui, vezes o diâmetro da barra, que agora é de 2 vezes o raio. O raio é de 5 centímetros, então encontramos um diâmetro de 10 centímetros. Então, calculando, vamos encontrar este alongamento lateral, delta linha, de 0,009 centímetros. Como o diâmetro original era de 10 centímetros, então temos que somar este alongamento lateral, encontrando um diâmetro final de 10,009 centímetros. Para determinarmos a variação no comprimento final de uma barra com cargas axiais intermediárias, como este aqui, ou com seção transversal variável, basta determinarmos a variação do comprimento em cada trecho e, posteriormente, fazermos a somatória desses alongamentos. Como assim? Vamos ver este exemplo, então, para vocês esclarecerem. Vamos determinar a variação no comprimento, que é este comprimento final, este alongamento. Sabendo que esta barra é feita de aço, com modo de elasticidade de 205 gigapascal
e a seção transversal igual 5 milímetros ao quadrado. Então, no trecho AB, que é este trecho aqui, ó, temos uma força de 5 newtons, 5.000 newtons, ou seja, temos que encontrar essa reação aqui, que será a soma de 30 kN mais 20 kN. Então, se considerarmos somente esse trecho AB, teremos esta força de 5.000 newtons. Ou seja, considere uma resultante aqui de 5.000 newtons. Vou colocar essa força vermelhinha aqui. E no trecho BC, para vocês entenderem, basta imaginar essa transposição deste engaste para cá. Ou seja, desconsiderando esse carregamento agora de 30 kN, teríamos somente essa força de 20 kN, ou 20.000 newtons. Então, vamos calcular agora o alongamento em cada trecho, utilizando essa formulação. Só substituir. Então, a força em AB, como eu disse, é de 5.000 newtons, aqui, vezes o comprimento, de 0,8, dividido pelo modo de elasticidade, que foi dado, e pela área, que também foi dado. Mais o alongamento relativo ao trecho BC, sabendo que a carga apenas no trecho BC é de 2.000 newtons, vezes o seu comprimento deste trecho, dividido pelo modo de elasticidade, vezes a área da seção. Então, encontramos um alongamento total, este aqui, ó, alongamento delta de 0,042 metros. A variação da temperatura pode provocar uma dilatação em um elemento estrutural com um aumento da temperatura ou uma contração quando houver uma diminuição da temperatura. Quando uma das extremidades desse elemento estrutural estiver livre. Ficando então este elemento estrutural livre de tensões, já que essa dilatação e essa contração ocorrem livremente. Por outro lado, quando ela encontra uma restrição, essa borda livre, ou seja, essas dilatações e essas contrações serão impedidas. Daí surgem tensões devido a esta variação de comprimento, que é provocada, por sua vez, pela variação de temperatura. E esta variação no comprimento, esse delta, ou ΔL, pode ser dado por esta equação, onde α é o coeficiente de dilatação ou de contração, o L é o comprimento inicial e o ΔT é a variação de temperatura. Por isso que nas estruturas de forma geral, por exemplo, em um viaduto ou uma ponte, existe esse espaçamento entre os tabuleiros para que ocorra livremente essa expansão ou contração sem que gere tensões nessas estruturas. E essas tensões poderiam provocar fissuras ou algum outro tipo de patologia. Isso também ocorre nos trilhos de ferrovias. Sempre vai haver pequenas folgas entre alguns comprimentos de trilhos. E
cada tipo de material tem um coeficiente de dilatação térmica específico, como vocês podem ver nesta tabela. Quando esta barra, ao dilatar-se, encontra esta restrição, surge uma força de reação R para conter aquele possível alongamento que iria surgir. Então, só pensar que este alongamento seria retornado a zero. Daí surgem as tensões. Então, este alongamento, já sabemos que é dado por esta fórmula, em que será igual a esta reação R, vezes o comprimento inicial, dividido pela rigidez da barra, que é o módulo de elasticidade vezes a área da seção transversal. Igualando este deslocamento, delta, com aquele dado pela variação de temperatura do slide anterior, encontramos que R será igual à rigidez da barra vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Diante disso, podemos determinar a tensão e a deformação de uma barra, sabendo que a tensão é essa força de reação R sobre a área. Então, encontramos que a tensão vai ser o módulo de elasticidade vezes o coeficiente de dilatação ou contração vezes a variação da temperatura. E a deformação específica será, que é dado pela tensão sobre o módulo de elasticidade, será o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Vamos determinar, então, a tensão e a deformação a que essa barra estará submetida. Sabendo que ela é de aço, o módulo de elasticidade de 205 GPa e um comprimento L de 3 metros, inicialmente sem nenhuma solicitação, submetida a uma variação de temperatura de 25 graus Celsius. Então, inicialmente, temos que a tensão, como eu disse anteriormente, vai ser o módulo de elasticidade vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Então, o módulo de elasticidade, 205 GPa, o coeficiente de dilatação para o aço, se vocês olharem naquela tabelinha que eu mostrei há pouco, será de 11,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, vezes 25 graus Celsius, que é a variação de temperatura. Então, encontramos uma tensão que é gerada aqui na seção transversal de 60 vezes 10 a 6 Pascal, ou 60 megapascal. E a deformação que geraria, se não tivesse essa restrição, essa extremidade, essa deformação seria igual ao coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura, resultando em 2,925 vezes 10 a menos 4. Agora é com vocês, pessoal. Deixei aqui 3 exercícios, mais esses outros 2, para vocês praticarem um pouco. Qualquer dúvida, estarei disponível lá no Moodle. Hoje, no Momento Cult, deixo para vocês, e principalmente aqueles que se interessam por física, o livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, onde ele estabelece e relata de forma muito didática e simples os conceitos de buraco negro, buraco de minhoca e também de viagem no tempo, que estão relatados de forma interessante na série Dark, da Netflix. Talvez vocês possam conseguir na internet. Aqui deixei
esses 3 vídeos sobre essa série para aqueles que não conhecem. É isso, pessoal. Por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula.